Esse vídeo, gente, vai abordar a aplicação das leis de Newton nos movimentos curvilíneos num plano horizontal, ok? Então, a primeira coisa que a gente vai ver é o que seria força centrípeta ou força resultante centrípeta, né? Então, vamos pensar o seguinte: é a componente da força resultante apontada para o centro da curva durante o movimento curvilíneo. Só vai existir movimento curvilíneo se existir a força centrípeta. Seria justamente isso aqui, ó. Ela sempre é voltada para o centro da curva. Pode ser um movimento circular ou pode ser simplesmente uma curva. Não existe curva ou movimento circular que seja se não houver força centrípeta. Se tiver um movimento não tem força centrípeta, ele é retilíneo. Ok? Movimento que não tem força centrípeta é retilíneo. Beleza. Então, todo corpo que movimenta, onde ele descreve uma curva, ele precisa mudar a direção da velocidade. Observa que a velocidade ela vai mudando de direção. E para que isso ocorra, eu tenho que ter uma força que seja perpendicular a essa velocidade, que no caso vai fazendo com que ela mude a direção. Então aqui está aqui, ela vai sempre tangenciando a curva. Por quê? Porque a força centrípeta sempre vai estar puxando o corpo para o centro da curva, certo? Então só tem jeito do corpo fazer a curva se existir a força centrípeta, senão, por inércia, o corpo sai pela tangente. Ele continua o quê? Um movimento retilíneo. Quer dizer, aqui, por exemplo, ele continuaria a trajetória retilínea dele aqui. Que reta bonita que eu fiz, né? Bom, gente, então força centrípeta. A força centrípeta é a massa vezes a aceleração centrípeta. A aceleração centrípeta a gente já viu, que é velocidade ao quadrado pelo R. Então como é que vai ficar a força centrípeta? A massa vezes velocidade ao quadrado pelo R. O que é o R? É o raio da circunferência. Que pode ser o raio de uma curva ou de um movimento circular. Ok? Bom, quando um móvel realiza um movimento circular uniforme, a força resultante atuante sobre o móvel é a centrípeta. Então, a força resultante no movimento circular uniforme é a força centrípeta. Então, ó, a velocidade está aqui nesse ponto. Então, a força centrípeta vai ser o quê? Vai ser tangencial, não, fazendo um ângulo de 90 graus, ou seja, perpendicular à velocidade. Se o movimento é circular uniforme, lembra, a aceleração tangencial é nula. Só vai ter o quê? Aceleração centrípeta. É justamente a aceleração centrípeta que vai resultar na força centrípeta. A gente já até viu a aceleração vetorial e a gente viu essa questão aí da aceleração centrípeta, ok? Vamos para um estudo de casos. Então vamos lá. Um automóvel descrevendo uma curva. Então o automóvel está fazendo uma curva, ok? Então ele está fazendo uma curva, mas presta atenção, num plano horizontal, ou seja, numa pista plana e ela é horizontal, ok? Então vamos colocar o desenho aqui. Então vamos supor que tem uma pista que seja circular, mas é plana a pista. Plana, ela não tem, no caso aqui, curvas que a gente diz sobreelevadas, que seria no caso quando tem um desnível. Não, ela é plana, totalmente plana, não vai ter desnível, ok? Então vamos lá, tem o peso para força, né? Tem normal, ok? E eu tenho, no caso, a força de atrito. A gente já falou de força de atrito, é o que segura o carro na curva. Seria a força lateral do pneu com o asfalto, é a força de atrito. Só que essa força de atrito aqui, ela vai resultar numa outra força, ok? Vamos lembrar que se eu estou falando de um plano horizontal, normal é igual peso, ok? Normal é igual peso. Então aqui eu posso cancelar peso e normal. O que vai me sobrar? Força de atrito entre os pneus e o asfalto, o atrito lateral, né, dos pneus com o asfalto. Essa força de atrito, gente, é a força centrípeta.
A força centrípeta é resultado da força de atrito aí. Tanto é que se o pneu for muito liso, né, muito liso o pneu, ele não vai obter a força de atrito necessária que resultaria na força centrípeta que ele precisa para fazer a curva. Para fazer uma determinada curva, dependendo da inclinação, dependendo do grau que eu tenho na curva, quanto ela é fechada ou aberta, né? Eu preciso de mais ou menos força centrípeta. Então, o que acontece? Se eu não tenho atrito necessário, de repente eu não vou obter desse atrito a força centrípeta que eu preciso para fazer a curva. Então aí o veículo ele sai pela tangente, ok? Não consegue fazer a curva. Vamos por um exemplo num estudo de caso desse aí. Olha. Então um carro consegue fazer uma curva plana e horizontal de raio 100 metros com velocidade de 20 metros por segundo. G é 10 metros por segundo ao quadrado. Qual o valor do coeficiente de atrito estático entre o pneu e a pista? Ah, mas o carro não está em movimento, porque fala de coeficiente de atrito estático. Coeficiente de atrito estático entre o pneu e o asfalto, mas seria o deslizamento lateral do pneu com o asfalto. Se ele faz a curva, não vai existir. Ok? Lembra que a gente fala de força de atrito, a gente fala de deslizamento? Então, na verdade, é o atrito lateral do pneu com o asfalto. Ou seja, ele não desloca para a lateral. Ok? Se ele não desloca para a lateral, ele faz bem a curva. Então vamos pensar. Normal e peso anula, o que sobrou? A força de atrito. Tá? Porque normal tem o mesmo valor que o peso. Então a força centrípeta é a força de atrito. Ok? mv quadrado dividido por R é a força centrípeta. E μ vezes normal, a gente viu isso recentemente, é a força de atrito. Ok? Observe que quanto maior o raio, menor é a força centrípeta, quer dizer, menor solicitação de força centrípeta para fazer a curva. Quanto mais aberta for a curva, maior é esse raio, né? Então, menor vai ser a força centrípeta. Quer dizer, menor força centrípeta será solicitada para fazer a curva. Menos atrito eu preciso entre os pneus e o asfalto. Ok? Então, lembra, μ vezes normal, nesse caso que é igual ao peso, então é mg. Ok? Onde m e g vai ser cancelado. Aí eu vou passar esse μ vezes g para a esquerda e v ao quadrado por r para a direita. O g passa dividindo para o outro lado, eu vou obter aqui v ao quadrado dividido por g vezes r. Gente, claro, como eu tenho os dados aqui, eu poderia ter substituído esses dados desde o início e resolvido. Só que eu estou mostrando para vocês que a gente pode montar uma formulazinha e substituir no final. Isso aí é interessante para vocês praticarem desenvolvimento de fórmula, porque às vezes tem algumas questões que eles colocam que não tem valor realmente, era só para achar uma fórmula, igual a gente fez aqui. Então, é importante fazer isso talvez para praticar, vocês praticarem aí, né? A gente poderia ter feito o que eu estou fazendo agora, que é substituir os valores desde aqui. Desde aqui eu já poderia fazer essa substituição, desde aqui. Se vocês quiserem, aí fica a critério de vocês. Mas fazer o que eu estou fazendo aqui, igual eu falei, é bom para desenvolver vocês, no caso, o desenvolvimento de fórmula, para vocês praticarem isso aí, na verdade. Então, ó, μ é igual. Qual o valor de V? V é 20, então eu vou ter 20 ao quadrado. Né? 20 ao quadrado aqui, né? Qual é o valor de G? 10. Então eu vou ter dividido por 10 vezes o raio. Qual é o raio? 100. Então eu vou ter 400 dividido 10 vezes 100 é 1000. Ou seja, 400 dividido por 1000 é uma coisa que 4 dividido por 10. 4 por 10 é 0,4. Então μ é 0,4. É uma grandeza adimensional, eu já mostrei isso para vocês, ok? Bom, vamos para mais um estudo de caso. Então eu tenho um bloco que vai girar sobre uma mesa, que é um plano horizontal, ok? E sem atrito. Vamos desprezar o atrito agora nessa situação. O bloco está girando e está preso a um fio.
Tá? Seria uma coisa mais ou menos assim. Está girando preso a um fio que está no centro da circunferência aqui. Olha. Então ele vai fazer um movimento circular. Esse fio é como se estivesse preso aí numa argolinha para que o bloco girasse e o fio não fosse enrolando, né, no eixo central aqui. Então a argolinha não teria atrito entre a argolinha e o eixo, de forma que eu teria um movimento como se tivesse um movimento perpétuo. Na prática, gente, não é isso. O atrito sempre vai existir, tá? Só para ficar bem claro aí, ok? É só para a gente fazer um exercício como se não tivesse. Mas lembra que na prática essa força de atrito sempre vai existir. Então vamos identificar as forças. Eu tenho peso, tem normal, ok? Normal é igual ao peso. Por quê? O movimento é num plano horizontal, ok? Ó, e a resultante então vai ser voltada para o centro da curva, né? Essa força é a força centrípeta. Só que nesse caso aqui, essa força centrípeta é resultado da força de tração. Se no exemplo anterior foi a força de atrito, agora é a força de tração. Porque lembra, o enunciado aqui, o enunciado não é um exercício, né? Na verdade é um estudo de caso, mas nesse estudo de caso está dizendo o seguinte, é como se não existisse atrito aqui, despreze o atrito. Tá? Então, o que faz o corpo fazer a curva aqui é a força de tração do fio sobre o bloco. Ok? Beleza? Vamos para mais um estudo de caso. Ó, o indivíduo girando um objeto preso a um fio, realizando um movimento circular, horizontal e sem atrito. Agora, é igual ao exemplo anterior. Mesma coisa. Tá? A diferença é que o objeto ele não está deslizando sobre uma superfície, ele está sendo girado no ar, mas o movimento é num plano horizontal, a não ser que a pessoa incline abaixo ou levante um pouco a mão, é óbvio que vai ter um desnível. Mas se ele mantiver o mesmo nível da mão, nem subindo nem abaixando, o movimento vai ser num plano horizontal. Então o raciocínio é igual ao anterior ali, ó. A força centrípeta vai ser igual à tração, ok? Vamos para um exemplo, estudo de caso aqui, olha. Observa aqui, a figura abaixo apresenta um ponto material no movimento circular uniforme sobre uma mesa horizontal sem atrito, presa a um fio. Baseando-se na figura e sabendo-se que G é igual a 10 metros por segundo ao quadrado, a velocidade angular 2 radianos por segundo, a massa 2 kg, o raio da circunferência 50 centímetros, determine a força de tração no fio, que é a mesma força que o fio exerce, no caso, no ponto material, ok? Bom, então os dados, ó, eu tenho a massa 2 kg, eu tenho a velocidade angular 2 radianos por segundo, eu tenho G, que é a aceleração da gravidade, 10 metros por segundo ao quadrado, o raio da circunferência 50 centímetros, mas a gente vai transformar isso para metro, quer dizer 0,5 metros. Por quê? Porque eu tenho aqui metros por segundo ao quadrado, eu não quero mexer nisso aqui. Aqui eu tenho radiano por segundo aqui, ó, segundo aqui, quer dizer, eu não quero mexer nisso aqui, que é complicado mexer nessa unidade aqui, então é mais fácil eu transformar 50 centímetros para metro, 0,5 metros, e eu quero calcular então a tração. Então vamos à resolução. Então eu tenho peso normal anula aqui, vamos lembrar que o movimento é no plano horizontal. Plano horizontal, peso é igual ao normal. E aí eu tenho a tração. A tração aqui é o que faz o corpo fazer a curva, é a força centrípeta. Tá? Então, tração é igual a mv² por r. Vamos lembrar que v é a velocidade angular, a velocidade linear, no caso que é v, a velocidade angular vezes o raio. O enunciado te deu a velocidade angular. A gente poderia calcular o v aqui, né? 2 vezes 0,5, eu teria 1 metro por segundo, né? E substituiria aqui. Só que eu vou fazer diferente. Ó. Eu vou substituir o que seria a velocidade linear aqui na fórmula, né? Velocidade linear é o que? Angular vezes o raio. Então seria massa vezes velocidade angular ao quadrado vezes raio ao quadrado, dividido pelo raio. E raio, um raio do numerador eu divido
com 1 do denominador. Tá? E aí vamos lá. O raio do denominador desaparece, mas fica o raio, um R ainda no numerador. Tá? Então é M, massa, velocidade angular ao quadrado, vezes o raio. Agora eu substituo. Volto a dizer, vocês já poderiam ter substituído aqui na frente. Poderia ter feito igual eu falei. Né? Velocidade angular é 2, o raio é 0,5, você acharia o V que é igual a 1, né? Aqui seria 1 ao quadrado. Você teria a massa aqui, que seria 2, então seria 2 vezes 1. 2 vezes 1 dividido pelo raio, 2 vezes 1 é 2, né? Dividido pelo raio, que é 0,5, você acharia 4 newtons, seria isso. A gente vai achar 4 aqui também, observa, 2 ao quadrado, né? Que seria a velocidade angular ao quadrado, vezes o raio, que é 0,5. E aí eu tenho 4 newtons. Por quê? 2 ao quadrado, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 0,5, 4. Ok? Vamos para mais um exemplo de estudo de caso. Agora, a gente vai utilizar a força elástica. Tá? Ao invés de ser um fio agora, para poder segurar o corpo no movimento circular, vai ser uma mola. Mas o raciocínio é o mesmo, só que ao invés de falar de força de tração, a gente vai falar de força elástica. Observa. Então, olha lá. Eu tenho um ponto material no movimento circular uniforme sobre uma mesa horizontal sem atrito. Tá? Vamos observar aqui. Está dizendo que é sem atrito. Se tivesse que considerar o atrito, é óbvio que a gente teria que colocar ele na fórmula aqui. Tá? Sem atrito. Preso a uma mola. Então aqui agora é uma mola, não é um fio, não é uma corda. Tá? É uma mola. Está representado na figura que está aqui abaixo. Né? Determine a constante elástica. Olha, está falando de constante elástica, porque nós estamos falando, vamos falar aqui de força elástica, nós estamos falando de uma mola, né? Sabendo-se que a massa do corpo é 2 kg, a velocidade angular 5 radianos por segundo. Esse L aqui, L, seria, na verdade, o comprimento natural da mola. Como assim o comprimento natural da mola? É a mola sem estar esticada ou comprimida. Sem estendida ou comprimida, na verdade. Seu tamanho natural. E R é o raio da circunferência, que o corpo está fazendo um movimento circular. O que seria o raio? O raio seria já a mola estendida, esticada. Então observe que ela esticou quanto? Se o tamanho natural dela é 0,6 e ela passou a ser de 0,8, porque justamente esse comprimento da mola aqui, ó, é que vai ser o raio. Ok? Foi quanto então? Se ele tinha 0,6, passou a ter 0,8, 0,2. Essa é a deformação da mola. É o tal do X lá da força elástica que vocês já viram anteriormente aí, ó. Então o que é o X? É o valor do raio menos o comprimento natural da mola, ou seja, 0,8 vezes 0,6 vai dar o quê? 0,2. E eu quero calcular a constante elástica, que seria o K. Ok? Então vamos à resolução. Ó. Peso normal vai anular. A força, no caso que vai sobrar, é a força elástica, a força da mola. E essa força elástica ela é voltada para o centro da curva. Então essa força elástica é a força centrípeta. Ok? Então ao invés de ser a força de tração, ao invés de ser a força de atrito, no caso a força centrípeta, é o que aqui? É a força elástica. Observe que a força elástica, a força de atrito, a força de tração, a força da gravidade, a gente vai ver isso posteriormente, pode tudo resultar em força centrípeta. Beleza? Para poder fazer com que eu tenha um movimento curvilíneo, um movimento circular que seja. Bom, eu inverti aqui, né? Eu coloquei a força elástica primeiro aqui, tá? Força elástica é igual a força centrípeta. Força elástica é Kx, ou melhor, o módulo da força elástica é igual a Kx. Porque a força elástica mesmo, a força vetorial elástica, a representação vetorial é menos Kx. Mas aqui a gente utiliza o módulo Kx, tá? A força centrípeta, mv² por R. Vou fazer o mesmo processo que a gente fez anteriormente. V é igual a velocidade angular vezes o R, porque o que eu tenho aqui é justamente a velocidade angular, né? Kx é igual, ó, no lugar então de V, ômega ao quadrado, igual de V ao quadrado, na verdade, vai ficar ômega ao quadrado, R ao quadrado, dividido por R. Então, ó, um R do numerador cancela com o R do denominador.
Aí eu fico Kx é igual a m velocidade angular ao quadrado vezes o raio, né? Eu vou isolar o K. Ó, eu pego o x, passo para o outro lado dividindo. E agora é só substituir. Volto a dizer, como a gente tinha os valores todos aqui, a gente já poderia substituir a partir daqui. A gente poderia calcular primeiro a velocidade linear, né, que seria 5 vezes o raio, que no caso seria 0,8, né? Então daria 4, já teria, substituiria aqui, eu teria a massa, eu teria o R, eu teria o X, então eu já calcularia a partir daqui, colocaria os valores a partir daqui. Mas eu preferi fazer isso para mostrar para vocês como é que é o desenvolvimento de questões onde só tem incógnita. É bom começar a desenvolver isso, ok? Então vamos lá. A massa é 2, a velocidade angular é 5, então vai dar 5 ao quadrado, o raio é 0,8 e, no caso, a deformação, que é o x, 0,2. Então eu vou ter 40 dividido por 0,2. Logo, eu vou ter o quê? 200 newtons por metro. Ok? Bom, gente, aqui termina então o nosso vídeo. Fiquem com Deus. Até mais. Tchau, tchau.